Então, quem for participar da aula, se puder vir aqui para frente, eu agradeço. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por podermos nos reunir para poder estudar sobre o livro de Apocalipse. Que esse estudo ajude nossos corações, nossas convicções. Nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor me use, que o Senhor me ajude a ser didático nas explicações e que a gente possa tirar nossas dúvidas também. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Então, na semana passada, a gente cobriu a introdução de Apocalipse, o capítulo 1, e a gente começou o capítulo 2, certo? E a gente vai continuar aqui. A gente pulou a primeira carta, as 7 igrejas, e lemos a segunda, e vamos ler aqui do 18 ao 20, a terceira carta das igrejas do Apocalipse. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Então, da mesma forma que na igreja em Pérgamo, na igreja em Tiatira havia coisas excelentes acontecendo. Eles tinham amor, eles eram fiéis, eles trabalhavam, eles suportavam o sofrimento com grande paciência. Mas também da mesma maneira que na igreja de Pérgamo, eles toleravam pecado no meio deles. A Jezabel, como a gente sabe, foi a esposa do pior rei que o reino do norte teve em Israel. Ela cometeu atrocidades. E o nome dela ficou associado a coisas que são terríveis. A gente não sabe mais detalhes do que Jezabel fazia. Certamente não era a esposa do rei Acabe, né? Isso tinha acontecido séculos antes. Mas ela tinha recebido essa fama. A gente não sabe detalhes. Muitos autores gastam páginas, dezenas, especulando, tentando achar, mas a verdade é que a gente não sabe. Mas ela estava incitando pessoas aqui a pecarem. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: lá, tanto na igreja em Pérgamo, como na igreja em Tiatira, a gente vê a igreja toda sendo repreendida pelos pecados. Mas lá em Pérgamo, a gente tinha os nicolaítas. E aqui em Tiatira, a gente tem Jezabel. Eram indivíduos que estavam propagando doutrinas falsas. Por que a igreja estava sendo repreendida por isso? Eu queria achar a resposta disso lá em Ezequiel, capítulo 3. Me acompanhem lá em Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 ao 21. Ezequiel 3, do 17 ao 21. A Bíblia fala o seguinte: Deus está dando uma mensagem para o profeta. E ele diz: homem mortal, eu estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo, e você também não morrerá. Então a gente tem essa passagem famosa aqui de Ezequiel, onde Ezequiel é colocado como um vigia para a nação de Israel. Se Deus falasse algo para ele, e ele não fosse falar a mensagem para a pessoa, Ezequiel estaria cometendo, ele seria responsabilizado pelo pecado. Mas não foi ele que fez. Sim, mas ele não cumpriu a função dele de ir repreender o irmão, de ir repreender o israelita, cujo pecado ele tinha sido avisado, de cujo pecado ele tinha sido avisado.
Esse princípio, ele é transportado para o Novo Testamento. A gente tem uma responsabilidade moral de ir repreender nosso irmão quando a gente o vê pecando. Se a gente vê nosso irmão pecando e não faz algo a respeito, nós vamos responder diante de Deus por esses pecados que a gente vê nosso irmão cometendo e a respeito dos quais a gente não faz nada. Por isso que a igreja de Tiatira e a igreja de Pérgamo tinham sido avisadas a esse respeito. Vocês estão pecando. Não é só você, Jezabel, ou você, Nicolaíta. Vocês, a comunidade, estão vendo, porque vocês estão vendo o pecado sendo cometido e vocês não estão tomando uma atitude a esse respeito. Se a gente vir pecado no outro, a gente precisa falar, a gente precisa corrigir, a gente precisa insistir, a gente precisa incomodar o irmão até que haja arrependimento. Isso não é um mandamento para líderes. Na verdade, não, que eu me lembre, eu não vejo uma passagem específica onde líderes no Novo Testamento são ordenados a fazerem essas coisas. As passagens que se ordena que faça essas coisas no Novo Testamento são direcionadas a todos os cristãos. Irmãos, eu queria pedir um favor. Se você precisa conversar muito um com o outro, eu queria pedir que você se ausentasse, porque está me distraindo um pouco. Irmãs, desculpa, está me distraindo um pouquinho. Vocês precisam conversar. Será que... Desculpa, tá? Obrigado. Então a gente precisa insistir até que haja arrependimento. Vamos continuar aqui no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui a gente está falando na quarta carta do Apocalipse, escrita para a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja fraca, de acordo com essa passagem, mas aquele que estava escrevendo para Filadélfia era quem guardava as chaves de Davi. De acordo com Isaías 22, versículo 22, quem tivesse a chave de Davi teria autoridade para fechar e para abrir portas, para comandar, em outras palavras. Poderia dar ordens, sem que ninguém pudesse desfazer, sem que ninguém tivesse autoridade para desmandar naquilo que ele tivesse mandado. E quem está falando essa mensagem é Jesus. Ele basicamente está dizendo: eu tenho as chaves. O que eu decidi está decidido. O que eu falar que vai acontecer, vai acontecer. Não há outro ser com mais autoridade do que eu. A porta aberta quer dizer que foi Jesus quem deixou entrar os discípulos lá na igreja de Filadélfia. Que apesar de sua pouca força, ninguém os tiraria. Há aqueles momentos, não, onde nós nos sentimos fracos, onde a gente sente: meu Deus, só pela misericórdia de Deus eu vou conseguir continuar aqui. E Jesus está dizendo, assim como disse para os irmãos de Filadélfia, está dizendo para nós: olha, fraqueza nunca foi um problema para mim. Eu consigo sustentar os discípulos que são fracos. Eu consigo sustentar, apesar de sua pouca força, você. Jesus está dizendo aqui que ele vingaria essa igreja dos inimigos dela. O tópico de vingança é controverso, não? Porque a gente é ordenado a não se vingar. Mas isso não quer dizer que não haverá vingança.
Entende? Nós não devemos buscar vingança, mas haverá vingança. Deus se encarrega de dizer que vai haver a vingança. Na verdade, um ânimo, um encorajamento para nós não nos vingarmos é a gente colocar nossa confiança no fato de que Deus vai nos vingar, no fato de que Deus vai consertar as coisas que estão erradas, que Deus vai pagar o mal que foi feito contra nós. O momento de tribulação que é mencionado nessa carta daqui pode se referir ao fato de que nos próximos anos os cristãos começariam a ser perseguidos em larga escala pelo Império Romano, se já não estivessem sendo ali naquela comunidade. Mas também essa carta promete que os discípulos de Filadélfia seriam poupados. E a gente se pergunta, poupados de quê? Do conflito em si? Da perseguição? A gente sabe que não. A gente sabe que os cristãos sofreram. A gente sabe que os cristãos morreram, que eles foram banidos, que os seus bens foram confiscados. Mesmo durante o período em que o Novo Testamento estava sendo escrito, a gente já vê isso. Do que os discípulos seriam poupados, me parece aqui que seria da apostasia. Olha, vocês vão sofrer, mas eu vou guardar a fé de vocês, se vocês perseverarem. Vocês vão perder bens, vocês vão perder pessoas queridas, irmãos queridos, mas eu vou ajudar vocês a ficarem firmes no meio disso. O fato de vocês passarem por muitas dificuldades não quer dizer que eu os abandonei, não quer dizer que eu virei as costas para você. Vocês vão ser poupados. Deus iria trabalhar para manter esses discípulos firmes, ajudando-os a passarem pelos conflitos, sem perder a única coisa que realmente importava, que era a salvação deles. Eles provavelmente iriam perder muitas outras coisas, mas seriam poupados da única perda que realmente contaria para a eternidade, que seria a perda da fé deles. Quem perseverasse se tornaria pilar no templo, onde Deus habitava. Na cidade de Filadélfia, que lembra, fica onde é hoje a costa ocidental da Turquia, né? A província da Ásia Menor, lá na época do Império Romano. Na cidade de Filadélfia existiam muitos terremotos. Muitos terremotos e como em uma típica cidade romana havia muitos templos, né? Que eles eram politeístas e adoravam inúmeros deuses, esses pilares caíam e eram abalados nesses terremotos. Mas na Nova Jerusalém, Jesus está dizendo, os pilares não são mais físicos. Os pilares não são passíveis de serem quebrados ou de serem abalados. Os pilares são espirituais. Na verdade, a menção que a gente tem no Novo Testamento de pilar se refere a cristãos maduros. A gente vê isso lá em Gálatas, que os pilares da igreja, Paulo falando sobre os pilares da igreja. Assim como Pedro, Tiago e João eram pilares na igreja de Jerusalém, Jesus está prometendo, vocês vão ser pilares no templo que eu vou estabelecer lá no céu, no meu templo espiritual. Eu amo esse pensamento, não? Imaginar que a gente, por causa da nossa fidelidade, Deus nem pede que a gente seja super-homem ou mulher maravilha. Basta que a gente persevere. A gente vai ficar fraco, mas fraqueza que é fraqueza não é permanente. Ou seja, você fica fraco, mas aí você deixa de ser fraco. Essa ideia, essa ilusão de que cristão é fraco, na verdade está descrevendo rebeldia. Um cristão que é fraco é um cristão rebelde, em geral. Mas a gente fica fraco, e aí a gente deve sair da fraqueza, se a gente persevera. Então, essa ideia de que, mesmo em nossa fraqueza, a gente vai se tornar pilares no templo espiritual que Deus está construindo lá no céu. Isso é tão animador. Há uma só pedra fundamental. A gente sabe disso. Quem é a pedra fundamental? Jesus Cristo. Mas há vários pilares. A construção não é só a pedra fundamental que guia todo o resto da construção. Nós somos chamados e temos o privilégio de sermos pilares aqui na igreja, enquanto a gente vive nessa terra, e temos esse privilégio de sermos pilares lá no céu, quando a gente for para a próxima vida. Vamos ler agora a primeira carta e a última carta, porque, de verdade, elas parecem ter conteúdos bem parecidos. Então, a primeira carta, a igreja de Éfeso. Ao anjo, então vamos lá para Apocalipse 2, versículo 1.
Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita. Lembra o que é a estrela? Alguém lembra? A estrela é o anjo, né? E as coisas, e em Apocalipse o anjo é como se fosse um símbolo de alguma coisa. Ou seja, escreva aqui, ele está segurando as 7 estrelas na mão direita. É quase como dizer, ele está segurando as 7 igrejas na mão direita. E que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que é o candelabro? Igreja também. Lembra da luz, né? Vocês são a luz do mundo. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então essa é a mensagem da primeira carta. Vamos ler a mensagem da 7ª carta. Está lá em Apocalipse 3, versículos 14 ao 22. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus, cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, pensando nessas 2 cartas, os Efésios trabalhavam duro. Eles eram rápidos para defender a doutrina correta, a doutrina certa. Eles enfrentavam as pessoas que ensinavam coisas erradas na igreja. Eles estavam suportando sofrimento, ou seja, tinha coisas difíceis que eles estavam enfrentando pelo fato de serem cristãos. Mas eles haviam perdido o primeiro amor deles. Eles não agiam mais como eles costumavam agir quando eles se converteram a Jesus. Já Laodiceia era a cidade, fisicamente falando, era um lugar muito rico, cheio de recursos naturais. Deus tinha abençoado aquela cidade com muitos recursos. Deus havia dado muito àqueles cristãos, porque os cristãos moravam naquela cidade e usufruíam da riqueza presente naquela cidade. Eles tinham muitos recursos financeiros, muitas experiências, muitas chances de fazer o bem, mas eles estavam desperdiçando essas chances. Eles estavam fazendo pouco caso daquilo que Deus tinha dado para eles, para servir outras pessoas. Quando Deus dá algo para nós, sabe, não é pecado em si a gente ter recebido muito. Algumas pessoas receberam 5 talentos, outras receberam 1. Deus escolheu a pessoa a quem dá muito, a quem dá pouco. Algumas pessoas receberam mais recursos financeiros, outras pessoas receberam menos. Não há pecado em si em você ter recebido muito. Mas se você recebeu muito, você pode ter certeza de que esse muito foi dado a você. Porque Deus quer te abençoar, sem dúvida. Você pode usufruir desse bem. Mas você precisa dar para os outros, para que você não cometa pecado moral contra Deus. Bem, todo pecado é moral.
para que você não cometa pecado contra Deus. Ou seja, você pode ter muito, até usufruir desse muito que Deus te deu, mas você precisa ser uma fonte de bênção para os outros. Isso vale se você está bem financeiramente, isso vale se você tem talentos na área musical, se você tem talentos de falar, de liderar, qualquer coisa que Deus tenha dado para nós, foi dado para nós, para que a gente seja uma fonte de bênção para outras pessoas. E os laodicenses não estavam vivendo dessa forma. Bem, na igreja de Éfeso, se eles não se arrependessem, a promessa é de que Jesus viria até eles. Que vinda de Jesus é essa? Não é a segunda vinda. Jesus vai vir para todo mundo. Quer os efésios se arrependessem, quer eles não se arrependessem. Essa segunda vinda, essa vinda de que Jesus fala aqui para os efésios, seria uma vinda de julgamento. Assim, se vocês não se arrependerem, eu vou vir até vocês. Na verdade, a Bíblia traz inúmeras vindas de Jesus. Não foi só a primeira, onde ele veio corporeamente, e a segunda, onde ele vai voltar para redimir os que forem deles. Jesus e Deus no Velho Testamento vão vir, já vieram várias vezes para julgar o seu povo. Ele viria se a igreja não se arrependesse. Se a igreja de Laodiceia não se arrependesse, o que Jesus promete que faria com ela? Vomitaria ela. Você vomita o quê? Você vomita uma coisa que faz bem para o seu corpo? Não, né? Você vomita uma coisa que você adorou comer? Bem, não vamos entrar nisso, né? Tá bom de recursos gráficos. Mas o ponto aqui é que Deus não ia tolerar aquilo. Por que Deus fala com tanta veemência sobre pessoas que são mornas? Bem, e para nós aqui, o ponto não é ser frio, né? Ele fala, eu gostaria que você fosse frio ou quente. O cristão quente é aquele cristão que vive em obediência. Ele passa por momentos de fraqueza, mas ele não vive eternamente em fraqueza. Ele se arrepende, ele obedece. Ele vai até Deus e acha as forças em Deus para viver aquilo que Deus pede dele. O cristão frio, a pessoa fria, ela não está nem aí para Deus. É óbvio que ela não é um seguidor de Jesus Cristo. O que é a pessoa morna? A pessoa morna é aquela pessoa que tem a aparência de ser um seguidor de Jesus, mas cuja vida nega o poder dele. Ou seja, a vida dessa pessoa não bate com os ensinamentos de Jesus. O Gandhi uma vez falou, Jesus, eu gosto muito de você, mas eu não gosto dos seus seguidores, porque os seus seguidores não vivem aquilo que o Senhor ensinou. E isso é muito do sentimento do mundo ocidental, pelo menos, a respeito dos cristãos, não é? Cristianismo é quase sinônimo hoje em dia de quê? De hipocrisia. Porque a gente vê um monte de pessoas falando, eu sou cristão, mas não vive como cristão. E carrega na testa, eu sou cristão, e Deus está falando, eu odeio isso. Eu odeio isso, primeiro, por sua causa. Porque quando a gente é morno, a gente diminui nossas chances de ir para o céu. A nossa chance de ir para o céu aumentaria se a gente abandonasse tudo e fosse viver como pagão. Às vezes a gente acha, não, é melhor a pessoa ficar aqui na igreja e não ir para o mundão de vez. Mas, na verdade, não é verdade. Jesus desmente isso. Ele diz, é melhor a pessoa ficar aqui se ela se arrepende. Mas se depois de um tempo, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, a pessoa não se arrepende, é melhor que ela vá embora. Pela pessoa. Porque lá fora ela vai ter as decepções, ela vai ter os fracassos, e o Espírito vai continuar trabalhando na vida dela, chamando ela para voltar. Então não é melhor que alguém fique aqui de qualquer jeito. Aqui dentro, esse ambiente não tem qualquer proteção espiritual. A única proteção espiritual que nós temos é a gente viver em obediência a Jesus. Não como se nossa obediência comprasse nossa salvação. A gente sabe que não é isso. Se dependesse disso, a gente estava frito, né? Porque a obediência nossa não é completa. Jamais vai ser. Mas a nossa obediência é a resposta, a única resposta verdadeira a uma fé verdadeira. Se você tem fé verdadeira, você vive em obediência. Se você não vive em obediência, a gente deveria se examinar, porque a sua fé não anda verdadeira. Ou seja, você está com a fé falsa, uma fé mentirosa no seu coração. É o que Jesus está dizendo aqui. Interessante pensar que a igreja em Laodiceia não existe mais hoje. E a igreja de Éfeso
que era a segunda cidade mais importante do império, foi destruída em 262 depois de Cristo. Hoje só restam ruínas daquela que um dia foi uma cidade gloriosa. E obviamente não existe igreja em Éfeso. A promessa de Jesus se cumpriu. Se vocês não se arrependerem, eu vou vir, eu vou retirar o candelabro de você. Eu vou remover minha presença do seu meio. Palavras que deveriam fazer a gente tremer, não? Vamos parar aqui para tirar qualquer dúvida e vamos entrar no capítulo 4 de Apocalipse. Você tem alguma dúvida sobre capítulos 2 e 3? Algum comentário que você queira fazer? O garotinho ali tem. Podemos continuar então? Então tá bom. Vamos lá para Apocalipse 4. Versículo 1. Aqui, propriamente começa a mensagem do Apocalipse. Se você reparar, o capítulo 1 foi Jesus se apresentando. Olha, eu sou quem eu sou. Por isso que vocês deveriam ouvir aquilo que eu vou falar. Capítulo 2 e 3 são mensagens para as igrejas daquela época, que são úteis para nós até hoje, para falar de questões que estavam acontecendo ali e que tinham a ver com o resto da mensagem. Mas a profecia, a revelação do que Jesus tinha a dizer sobre o que as igrejas estavam experimentando ou estavam prestes a experimentar, propriamente dito, começa aqui no capítulo 4. E o versículo 1 diz o seguinte: E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: Suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdia, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então, de novo, na terra, o imperador que reinava provavelmente era quem? Domiciano, né? Se a carta de fato foi escrita na última década do primeiro século. Ele estava matando cristãos. Aparentemente, ele era a autoridade máxima que existia ali. Mas Jesus está lembrando, olha, tem uma autoridade maior do que a do imperador. Tem alguém que está permitindo que essas ações de Domiciano aconteçam. As coisas podem ir mal nessa vida. Mas imagina, depois da gente passar algumas dezenas de anos no céu, como que vai ser a nossa memória dessas coisas aqui? Todos nós já experimentamos isso, né? Você já passou por coisa difícil na sua vida que parece insuportável? Como que é a dor disso um ano depois? É igual ou é menor? E 5 anos depois? E 10 anos depois? A gente é transformado pela dor. A gente nunca é a mesma pessoa depois de passar por uma experiência dolorosa. Mas a memória, se a gente lida e continua crescendo com Deus, a memória da dor, ela vai mudando, né? E o que vai ficando é a experiência. O que vai ficando é o aprendizado, é a transformação. Então a dor ocasiona a nossa transformação se a gente busca Deus. E o mesmo vai acontecer. A gente vai estar lá no céu, depois de décadas, depois de centenas de anos, de séculos, de milênios. E o que vai ficar é o orgulho, é a alegria de a gente ter perseverado, mesmo nos momentos difíceis dessa vida. Mesmo quando tudo e todos diziam, vá embora, abandone a Deus, amaldiçoe a Ele. E você vai poder lembrar, que decisão incrível que eu tomei de não ter ido embora da igreja, de não ter deixado de lado o meu Deus, de não ter aberto mão de todas as coisas que eu tinha com Ele. Ter o foco no céu dá para a gente a perspectiva, para a gente atravessar os momentos difíceis aqui na terra. É o que Jesus estava dizendo ali para as igrejas. Ao redor do trono havia um arco-íris. E o arco-íris, tanto para nós como para os judeus, remete a quem? A Noé,
exatamente. A gente lembra de Noé, o símbolo do quê? Da misericórdia de Deus. O símbolo de que eu não vou destruir vocês de novo. O símbolo de que Deus ama fazer acordos com as pessoas. Ele é justo com o pecado, mas o que Ele quer de verdade, Ele quer lidar com o nosso pecado, porque nosso pecado separa a gente de Deus. Ele quer fazer um acordo conosco. Ele quer ser razoável com a gente. Ele quer nos convidar para perto dele. Ao redor do trono havia 7 tochas. E a tocha simboliza a luz, a sabedoria, a visão que Deus tem. 7 é o número perfeito em Apocalipse. A gente vai ver isso vez após vez após vez. 7 tochas basicamente significa Deus vê tudo perfeitamente. Deus conhece todas as coisas. Deus tem a sabedoria plena. Ninguém é mais sábio do que Ele. Nada escapa aos olhos dEle. Inclusive, nenhum sofrimento nosso. Nenhum problema em nossa vida. Lá no versículo 6, vamos continuar. 6a. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. Então aqui, ao redor do trono, estavam 4 seres vivos, que de novo simbolizam a totalidade da criação. Toda a criação estava glorificando a Deus. O leão talvez representasse animais, os animais selvagens. O touro, os animais domesticados. Eu falo talvez porque é difícil ter certeza absoluta dessas imagens. Se você lê um autor, ele vai oferecer certas analogias. Se você lê outro autor, ele oferece outras analogias. Você, então é só a gente escolher o que a gente gosta mais? Não, você pratica regras de interpretação da Bíblia. Você vai para o Velho Testamento. Lembra que a gente falou? Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais faz alusão ao Velho Testamento. Então você vai especialmente para o Velho Testamento ver que imagens que o Velho Testamento faz desses símbolos, desses animais, dessas entidades, para você identificar o que mais parece fazer sentido. O leão representa os animais selvagens, o touro talvez os animais domesticados, o terceiro, o ser humano, e a águia, talvez o reino das aves. O que elas estavam fazendo ali ao redor do trono? A gente lê isso no versículo 8, na metade do versículo 8. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Então aqui, a gente vê 24 líderes. O que esses 24 líderes representam? Lembra que a gente tinha 12 tribos no Velho Testamento? Essas tribos totalizavam o povo de Deus. No Novo Testamento, quantos apóstolos foram escolhidos por Jesus? 12. Esse número é simbólico, porque na verdade tem mais de 12 apóstolos. Judas foi embora, traiu Jesus, outro foi, substituiu, Paulo é chamado de apóstolo. Então só isso já tem 13. E tem mais menção de apóstolo no Novo Testamento. Mas o número 12 ficou, porque isso é um símbolo do povo de Deus. Então 24 seria os 12 do Velho Testamento e os 12 do Novo Testamento. Ele está falando lá, só esses vão estar na presença de Deus? Não, todos os discípulos vão estar na presença de Deus, mas essas pessoas, esse número, acaba representando a totalidade do povo de Deus. E eles estavam lá louvando a Deus, eles estavam cantando a Deus, eles estavam lembrando de quem Deus era, eles estavam lembrando das coisas boas que Deus havia feito por eles. Louvar a Deus em si não resolve nada. Você continua com o mesmo problema que você tem depois de louvar, quando você começou a louvar. Mas louvar muda a nossa perspectiva das coisas.
Louvar tira o foco dos nossos problemas para o lugar onde ele deveria estar. E isso muda todas as coisas. Porque Provérbios 4 fala que cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se a gente acha o segredo de mudar o nosso enfoque, de mudar a nossa perspectiva, o sucesso é uma questão de tempo. Porque a gente vai achar soluções, Deus vai nos direcionar para as coisas que a gente precisa aqui nessa terra. Então aqui basicamente no capítulo 4, a gente tem uma ideia de um louvor a Deus, um louvorzão, um culto a Deus. A primeira coisa que João fica sabendo, em termos proféticos, é de que tem uma adoração acontecendo a Deus. Imagina se a gente chegar aqui a cada domingo, ou mesmo na nossa igreja em casa, e a gente lembrar de passagens como essa, que a gente está adorando, e a gente está participando de um culto cósmico, que ao seu lado tem anjos cantando, tem anjos com todo o poder, que você não está aqui para apreciar se as canções são bonitas ou feias, você está diante de Deus, e é a Deus que você está se apresentando. Imagina se a gente lembrar dessas coisas, que impacto que isso não vai ter na nossa adoração, não? Que impacto que isso não vai, que alegria que isso não vai trazer ao nosso coração também. Vamos continuar aqui no capítulo 5. Versículo 1. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João estava chorando aqui, porque ele achava que não tinha ninguém para abrir o livro. E aparentemente aquele livro era importante. Era o que ia desvendar o mistério da profecia. O que estava escrito nesse livro? O que estava escrito nesse livro era o julgamento que iria cair sobre o Império Romano, que estava perseguindo, ou estava prestes a perseguir os cristãos. O anjo disse para João: não chore, olha o cordeiro. Imagina se quando a gente estiver chorando, a gente lembrar desse conselho também. Fala, não chore, olha o cordeiro. Imagina se quando a gente estiver se sentindo injustiçado, a gente lembrar do cordeiro na cruz. Que perspectiva não vai haver no nosso coração, não? A gente não precisa ignorar. Isso daqui não é um conselho para a gente fazer de conta que a vida não é dura. A vida é dura. Os sofrimentos são reais. A dor é verdadeira. É um lembrete, um conselho para a gente mudar de perspectiva. A gente não deve ficar concentrado nas coisas desse mundo. A gente deve se dar conta, processar o que está acontecendo, mas mudar nossa perspectiva para Jesus. Jesus, aqui nessa passagem, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele venceu. E porque ele venceu, isso é uma promessa de que nós também vamos vencer, um lembrete de que se a gente seguir Jesus, não tem como nós não vencermos. Se você ficar no exército de Jesus, é impossível você falhar, é impossível você não chegar até o céu. Não depende de você, depende de Jesus, do exército do qual você faz parte. A única coisa que você precisa é não se rebelar contra Jesus e continuar seguindo Ele. Jesus está aqui no meio do trono. No centro do poder do universo está aquele que morreu pelo universo. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é um cordeiro também. Ele é poderoso, mas ele também é rendido, ele é submisso. Ali existe poder,
mas também existe misericórdia. Ali existe vigor, mas também existe mansidão. Jesus é capaz de nos ajudar a vencer nossos desafios, porque Ele é poderoso, mas Ele também é capaz de lidar com nossa alma com cuidado, porque Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que precisa, sabe quando você recebe um pacote no correio? Frágil, né? Trate com cuidado. Nós somos mais frágeis do que o mais frágil dos pacotes que andam por aí. E Jesus tem essa mansidão para nos tratar adequadamente. No versículo 6, depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bem, Jesus, esse cordeiro, ele tem 7 chifres. De novo, 7 é o número perfeito, simboliza a completude, simboliza a totalidade. Chifre, no Velho Testamento, tem a ver com poder, com força. Se você analisa, há várias menções a chifre com relação a pessoas poderosas. Então, Jesus é aquele que tem todo o poder, tem toda a força. Ele tem o poder perfeito. E, de novo, que encorajador, não? A gente pensar nos nossos irmãos, passando por perseguições, e lembrando que aquele a quem eles seguiam era o que tinha pleno poder. Não estava uma tentação que a gente tem. Eu não sei se você passa por essa tentação. Fala da minha tentação. Quando eu sofro por um tempo prolongado, uma das primeiras coisas que passa na minha cabeça é: Deus virou as costas. Deus se esqueceu. Deus está distraído com outras coisas. Eu não penso dessa forma, né? Porque eu sei, eu já sou cristão demais para achar que Deus pode se distrair. Então, não, Deus nunca se distrai. Mas é o que eu sinto. É como se Deus tivesse me deixado de lado e tivesse se esquecido de mim. Você sente isso também? Ou só sou eu? E é o que nossos irmãos estavam se sentindo. E Jesus está lembrando eles: eu não esqueci. Eu tenho todo o poder. Se você está passando por essa situação, eu sei que você está passando. Eu não ignoro a sua dificuldade. Mas calma aí, tem um propósito por trás do que você está passando. No versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então os anjos e esses 24 líderes, que de novo representam o povo de Deus, cantavam uma nova canção. É nova em relação ao quê? A gente, de novo, precisa buscar uma referência. Isso daqui não é um encorajamento para nós na igreja cantarmos uma nova canção, fazermos mais uma melodia. É nova com relação ao quê? Qual era uma das músicas-chave na história do povo de Deus? Você vai lá para Êxodo e você vê a canção de Moisés, um marco. Logo depois da fundação do povo de Deus, quando o povo foi redimido do Egito e se transformou em povo de Deus, Moisés canta uma canção que era histórica para o povo. E agora Deus estava falando, Jesus estava falando: olha, vocês estão cantando uma nova canção. Vocês estavam sofrendo lá no Egito, foram redimidos, e houve uma canção para celebrar essa redenção. E agora vocês estão sofrendo de novo, e vai haver uma nova canção depois que houver a redenção de vocês. O que os seus irmãos estão cantando lá no céu é essa canção da redenção que você vai ter na sua vida. É um lembrete para os irmãos: não perca essa redenção. Persevera, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, persevere, porque você vai participar, você vai cantar essa música também. Você vai louvar a Deus com essa nova música. E só vai haver lágrimas de alegria nesse dia que você cantar essa música de redenção. Deus tinha livrado eles saindo do Egito. Deus tinha livrado eles da perseguição nos primeiros séculos da era cristã. E Deus está prometendo para mim e você que Ele vai nos livrar de seja lá o que acometer a nossa vida. Não desistamos da promessa que nos foi feita.
Porque um dia a gente vai cantar essa música e vai ser linda essa música. Vai ser o acorde mais belo que você já ouviu e que mais vai emocionar a sua alma. Apocalipse 5, versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Os santos reinam, os discípulos, né? Santos e discípulos é sinônimo. Os santos reinam e reinarão na terra. Obviamente, quem reinava ali aos olhos humanos era Roma, era o imperador. Mas só para quem não tinha fé. Para quem não tinha fé, era óbvio que o imperador era a autoridade. Mas quem reinava de verdade, o reino que era realmente indestrutível, pertencia aos discípulos de Jesus. Roma iria acabar, como de fato acabou, mas permaneceria o reino de Deus. Versículo 11. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam: amém! E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Essa passagem grandiosa, ela termina como ela começou, um culto a Deus. Diante daquilo que Deus estava dizendo: olha, vocês vão cantar, eu vou livrar vocês do sofrimento. Parece que todo mundo falou: meu Deus, vamos louvar a Deus. E quando a gente entende o Evangelho, quando a gente se lembra do Evangelho, não é isso que vem em nosso coração? Quando a gente está com o coração cheio de gratidão, quando a gente está lembrando do que Deus fez por nós, da lama onde a gente saiu, a resposta não é: eu quero louvar a Deus, eu quero falar com Ele, eu quero agradecer a Deus, chorar. A gente às vezes não acha nem palavras, não. É o que está acontecendo aqui. Quando eles ouvem essa mensagem, eles falam: Deus é incrível, Deus é maravilhoso, vamos louvar a Ele. E aqui então, depois desse culto, dos capítulos 4 e do capítulo 5, a gente vai para Apocalipse 6. Antes da gente entrar, a gente vai entrar... Apocalipse 6? 4, 5, 6. Não. Isso aí. A gente tem alguma dúvida sobre Apocalipse 4 e 5? Alguma coisa que você não entendeu, ou que você queira perguntar? Pode, vem aqui rapidinho na frente. Se mais alguém tiver, faz a gentileza de vir aqui para frente para... Tá. Esse sobre a terra significa depois do paraíso, né, depois que nós morremos e Jesus voltar, vai ser na terra, porque tem algumas doutrinas que falam. Certo. Vai ser na terra que a gente vai habitar, ele está se referindo a isso? Certo. O irmão está perguntando que no versículo 10 fala que ele vai constituir sacerdotes e que eles vão reinar sobre a terra. E a gente sabe que vários grupos religiosos pegam escrituras como essa e falam: então o paraíso vai ser na terra. Tem um grupo religioso até que diz que a maioria dos seguidores de Jesus vão viver aqui na terra, mas que vai haver um número seleto de cristãos, tipo assim... os top, né? A elite dos cristãos, que vai viver na presença de Deus. Aqui na terra já vai ser incrível, a gente já vai viver o paraíso, mas não é igual a você estar na presença de Deus. Eu acredito que todas essas coisas são doutrinas falsas. Eu não vejo em escrituras como essa uma doutrina de que o paraíso será aqui na terra. E de fato, quem se importa onde vai ser o paraíso? Se for aqui na Terra, se for no planeta Marte, se for na estratosfera, todas essas coisas são figuras de linguagem para prometer algo para nós. O que tudo isso está prometendo? Está prometendo que lá na presença de Deus, nós não vamos sofrer, nós não vamos ter dor. Lá nós vamos viver a vida que Deus tinha planejado para nós originalmente.
uma vida de gozo, uma vida de intimidade, não só com Deus, mas um com o outro também. Agora, onde esse paraíso vai ser, eu acho que é especulação, se a gente tentar precisar a partir de escrituras como Apocalipse 5:10, ou qualquer outra escritura que eu conheça no Novo Testamento. Uhum. 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 Sim. Isso. Sim. Isso. É Cristo. Fica aqui, deixa eu... Ela está perguntando sobre o versículo 6, onde diz ali que depois eu vi um cordeiro. A imagem do cordeiro, ela em Apocalipse é associada, na verdade Jesus já tinha mesmo dito isso, mas ela é associada ao leão. Jesus é o leão e ele é o cordeiro. A imagem de um leão transmite que imagem? Transmite a imagem de força, de poder, de vigor, de conquista. O leão é o rei da selva, né? E Jesus é o rei desse universo. Mas Jesus também é o cordeiro. Jesus é aquele que se rendeu perfeitamente aos propósitos do Pai. Jesus é aquele que se entregou. Ele não hesitou em dar a vida por nós. Então, responde. Então, é ao mesmo tempo o cordeiro e o leão. Às vezes a gente precisa mais lembrar de Jesus como sendo leão. Amém. Você está num lugar certo. E às vezes a gente precisa lembrar de Jesus como sendo o cordeiro. E a gente está perfeitamente certo também. E Jesus reúne as duas coisas. Isso é uma prova de que você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa corajosa, você pode falar pelos que são oprimidos, você pode se levantar pelo que é certo. E você pode fazer isso com humildade. Você deve fazer isso com humildade. Você deve ser rendido. Você deve colocar sua confiança não em você mesmo, no seu brio, mas você deve colocar sua confiança em Jesus, na força de Jesus, no fato de que Ele vai resolver todas as coisas, onde sua força faltar. Né? Faz sentido? Alguma dúvida? Vamos começar o 6 então? Falei para vocês, né, que depois da primeira a gente ia acelerar, e esse vai ser o ritmo que a gente vai passar. A gente não tem tempo aqui para examinar as minúcias e as centenas de páginas de livros e livros, mas a gente vai pegar as coisas principais e passar pelo livro de Apocalipse, para a gente entender essa mensagem. Bem, o que a gente falou até aqui? João tinha tido uma visão do céu, Deus estava sendo cultuado. Irmão, sabe do que? Faltam 5 minutos, então vamos terminar aqui, e aí, para não interromper um pensamento, e aí, no domingo que vem, nós não estaremos aqui, certo? Porque eu vou participar de um encontro de liderança. Nós estaremos aqui na próxima vez, dia 7 de abril. E foi mandado um aviso essa semana, se você não recebeu, peça para o seu líder de igreja em casa, para mandar para você, dando as datas da escola bíblica no mês de abril. Então a gente vai estar aqui dia 7 de abril, dia 14 de abril, e dia 28 de abril. Dia 21 é a Páscoa, e a gente vai pular. Então, dia 7, dia 14 e dia 21. Tá bom? E aí vamos ver até onde a gente chega. Se a gente não terminar Apocalipse até dia 21, a gente deve terminar até o meio de maio, mais ou menos. Não. Até o dia 28, dia 21 não haverá. Não haverá nem domingo que vem, e o próximo encontro será dia 7 de abril. Tá bom? Obrigado.